Falo pra vocês há tempos que o PL, que é o partido do Bolsonaro, tá completamente rachado e ele vai ser destruído pelos bolsonaristas. O local que está mais rachado é no Rio de Janeiro, porque o Cláudio Castro, que é o governador do estado, e o Flávio Bolsonaro romperam. Dizem que eles romperam porque o Cláudio Castro não está aceitando as indicações do Flávio, mas eu acho que isso é balela. O ponto de verdade são as candidaturas ao Senado, porque o Cláudio Castro quer sair como candidato. Só que a família Bolsonaro quer fazer uma candidatura dupla, uma dobradinha do Carlos com o Flávio, porque o Carlos não tem foro privilegiado e o Ministério Público tá na cola dele, e se o Carlos cair, a família Bolsonaro vai cair também por conta das rachadinhas. Eles estão com medo. Na sua opinião, o futuro do PL é ser um PSL? O PL vai se romper? O que você acha dessa situação no Rio de Janeiro? Os bolsonaros estão com medo? Então deixe o seu like, porque eu sei que você quer ver esse partido rachado, e se inscreva no canal para mais vídeos sobre política. Essa informação do racha do Flávio Bolsonaro com o Cláudio Castro, governador carioca, ele já está rolando há um certo tempo. Só que o Guilherme Amado trouxe maiores informações sobre isso. Guilherme Amado do Metrópolis. O Flávio Bolsonaro está falando que o Cláudio Castro ele é o ingrato e alguém que não cumpre promessas, que não tem palavra. Tudo isso porque o Cláudio Castro, que era o vice do Wilson Witzel, depois o Witzel sofreu impeachment, o Cláudio Castro assumiu. E em 2022 o Castro só conseguiu ser vitorioso graças ao apoio do Bolsonaro e do bolsonarismo. O Flávio indicou algumas pessoas para serem colocadas e nomeadas pelo Cláudio Castro no governo carioca. Mas o Castro não está aceitando essas nomeações, o que tem deixado o Flávio fulo da vida. Eu acho que não é por aí o que está pegando. Pode ser por aí, mas na verdade o ponto principal é a candidatura ao Senado. Porque no ano de 2026 nós teremos duas vagas. O Cláudio Castro quer sair e o Flávio vai disputar de novo. Só que a família Bolsonaro quer colocar o Carlos como sendo o outro candidato bolsonarista. Claro, o Carlos vai disputar 2024 para ser vereador, tem tudo para ser reeleito, mas depois ele quer ir para Brasília. O Flávio entende que quem vota nele votaria também no irmão. E os votos duplos, né, seriam suficientes para eleger os dois. O problema é que o Carluxo, no caso, ele está em vias de ser condenado no Ministério Público por conta de rachadinhas e o Cláudio Castro quer disputar também o Senado. Então se nós tivermos o Flávio, o Cláudio Castro e o Carluxo, pode não ter voto suficiente para a família Bolsonaro. Esse é o problema, na minha opinião. Porque o Carlos precisa ir urgentemente para o Senado ou para Brasília, porque ele não tem foro privilegiado. De todos os filhos políticos do Bolsonaro, né, tirando o Jair Renan, o Carlos é o mais exposto. Ele tem o Ministério Público na cola dele por conta do esquema de rachadinha no gabinete. Já foi configurada a rachadinha no gabinete do Carlos, além de outros problemas como as investigações sobre as milícias digitais. O Flávio teme essa situação do Carlos, principalmente da rachadinha, porque a gente sabe que havia um rodízio de funcionários no gabinete do Carlos, do Flávio e também do Bolsonaro. Então você tinha um funcionário que recebia o seu salário no gabinete do Carlos, ele passava a rachadinha para o Carlos, pedia a exoneração, pegava o FGTS, passava uma parte para o Carlos, ia para o gabinete do Flávio e fazia a mesma coisa. Depois ele pedia demissão, ia para o gabinete do Bolsonaro, pedia demissão, ia para o gabinete do Carluxo. Então se você tiver um desses funcionários que fez rachadinha com o Carlos, mas que passou também pelos outros gabinetes, tudo isso cai. E a gente sabe que o grande problema das rachadinhas para o Flávio é a relação dele com a milícia do Rio de Janeiro. Por isso que ele quer que o Carlos tenha foro privilegiado durante 8 anos o mais rápido possível. Mas o Carlos agora tem um outro problema, que é a BIM paralela. Essa investigação que está averiguando todas essas espionagens ilegais que foram feitas pela BIM durante o governo Bolsonaro. Esse caso afeta mais o Carlos do que o próprio Bolsonaro, porque o ex-diretor da BIM, que agora é deputado, o Alexandre Ramagem, era próximo do Carlos Bolsonaro. E essa ideia de discutir, espionar, ficar ali averiguando adversários de Bolsonaro, era algo do Carlos e não do Bolsonaro. Quem montou a BIM paralela, nas palavras do Gustavo Bebiano, falecido, né, que foi secretário de governo do Bolsonaro, foi o Carlos. E existe a suspeita que o Carlos tenha sido auxiliado
pelo Alexandre Ramagem para fazer essa BIM paralela, para produzir dossiês contra adversários do Bolsonaro a serem publicados possivelmente pelo Gabinete do Ódio. E as investigações começaram também a chegar perto do Alexandre Ramagem. O problema é que o Ramagem é o favorito do PL para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Então esse caso afeta diretamente o Ramagem e as indicações que o próprio Cláudio Castro quer fazer e a disputa que existe no Rio de Janeiro. O PL já tentou vários candidatos, vários nomes para disputar a prefeitura do Rio. O Flávio saiu, o Bolsonaro vetou. Ficou com medo que as investigações que poderão surgir contra o Flávio o afetem. Também vetou o Walter Braga Neto. Nas palavras do Valdemar Costa Neto, seria o melhor nome por conta da questão da segurança pública no Rio de Janeiro. Na época que ele foi secretário, enfim, participou lá da atuação no Morro do Alemão da Pacificação. O Ramagem surgiu como nome potencial do bolsonarismo. Só que esse caso da BIM paralela pode afetá-lo. O Bolsonaro já ordenou que aliados começassem a colher informações para saber até que ponto as investigações da Polícia Federal sobre a BIM paralela podem afetar o Alexandre Ramagem. Eles falam que vai afetar pouco, sempre falam que afeta pouco. Mas a gente sabe que pode afetar muito, atrapalhando assim a candidatura dele, Alexandre Ramagem. O Cláudio Castro tinha um nome próprio para a Prefeitura do Rio. O Cláudio Castro defendia o nome do Dr. Luizinho, que é secretário de Saúde do Estado, com uma aliança com o PP. Assim, poderia sair o nome do Luizinho, sendo um indicado do próprio Cláudio Castro, além do Castro indicar outras prefeituras em regiões importantes do Rio de Janeiro. Isso consolidaria e pavimentaria a candidatura do Castro para o Senado em 2026. O Flávio não quer isso, porque o Flávio quer que o Carluxo dispute o Senado, talvez até para se proteger também, e para proteger ele, o Flávio. Então o Flávio quer a indicação da Prefeitura do Rio e a indicação em outras cidades chaves importantes do estado. Aí o partido racha completamente, porque existe essa disputa. Estão falando que é por conta de cargo, mas não é. É disputa pela indicação dos candidatos às prefeituras no Rio de Janeiro. Isso mostra que o PL rachou, pessoal. Rachou. Nós já estamos falando isso há muito tempo. O PL percebeu que Bolsonaro não tem condições de sustentar as candidaturas a prefeito sozinho. Ele perdeu o capital político. Então muitos deputados migram para uma espécie de base do governo Lula para conseguir emendas. E existem as disputas internas, porque o PL fala o seguinte, olha, você está dando muito dinheiro para o Bolsonaro, nós estamos vendo os fiascos públicos dele, ele não mobiliza mais ninguém, ele não tem condição de sustentar a candidatura. Então ao invés de dar dinheiro para o Bolsonaro, dê dinheiro para a gente. Mas internamente os bolsonaristas falam, quem fez essa bancada imensa fomos nós. Então eles estão tentando puxar o partido para eles, mas a ala antiga do PL tenta puxar o partido para cá. Vai rachar, assim como aconteceu com o PSL. Isso é inevitável, porque os bolsonaristas eles são como uma horda de gafanhotos. Eles se estabelecem em um local, destroem e depois vão embora. Eles só não vão destruir o PL se eles dominarem o partido expulsando todos os outros integrantes.